que a gente encontra aqui no capítulo 17 e 18 é mais uma vez uma fórmula, aqui um exemplo, do afastamento do povo de Deus, os caminhos do Senhor. Curioso aqui é que esses acontecimentos, eles não são cronológicos. Então, eu mesmo estava pensando que a gente seguiu aqui, Sansão, capítulo 16, e o capítulo 17 é uma sequência no mesmo tempo, na mesma época, da mesma história. Então, segundo os comentaristas, aqui no livro de Juízes ele tem esse corte, 17 e 18. Provavelmente isso aconteceu antes lá daqueles 40 anos de domínio dos filisteus. Então, qual que é a ideia? É contar uma história do que eles viviam. Porque você imagina, quando você está contando uma história, você começa a conversar com alguém, falar da vida de alguém, isso acontece. E você vai numa ordem cronológica, depois você lembra de um fato específico, 10 anos antes, 20 anos antes, e aí você conta aquele pedaço. Isso tudo faz parte de uma mesma história. E aqui vem revelar algo assim que nós sabemos, que é o que há no coração do homem. Lá no versículo 1 do capítulo 18, tem a famosa frase que aparece outras vezes no livro de Juízes, que naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia, entre as tribos de Israel, não lhe havia caído por sorte a herança. Lembra como que é a sequência desse versículo? Não havia rei em Israel, e aí sempre diz, e cada um fazia conforme o seu coração. E aqui ele está falando exatamente isso, só que de uma forma diferente. E os danitas faziam conforme o que havia no seu coração. Eles não estavam seguindo os caminhos do Senhor. Então é a tribo de Dan que se afastou do Senhor. A gente vai chegar aqui no capítulo 18. Então temos uma história aqui. E aí eu fiquei pensando, irmãos, a Bíblia, ela tem muitos registros, mas quanta coisa aconteceu que a gente não ficou sabendo, não vai ficar sabendo, pelo menos agora, não sei se algum dia. São histórias grandes, A história continua, as pessoas continuam, os casamentos, os personagens. Então não temos todas as pessoas aqui na Bíblia. E assim foi esse corte, uma parte da história. E claro que se está na Bíblia, nós sabemos da importância dessa passagem para a nossa instrução. Então, o que nós vamos ver aqui? É um tempo, como várias vezes aconteceu no livro de Juízes, que nós já vimos isso, quando o povo se afasta dos caminhos do Senhor. Aqui nós vemos o povo se tornando perverso. Esse afastamento está na área familiar, está na área do ministério, está na área da sociedade, e é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Repare que começa contando uma história de uma casa. Então, o que estava acontecendo nessa casa? Provavelmente é o que estava acontecendo em várias outras casas. Capítulo 17. Havia um homem na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe, os 1.100 siclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitavas maldições, e de que também me falastes, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito seja meu filho, bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 siclos de prata à sua mãe, que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 siclos de prata e os deu aos ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote.
Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Eu sempre escrevo nos papeizinhos e deixo em casa, perco o papelzinho, mas eu escrevi num papelzinho aqui, tinha mais de 10 problemas aqui nessa casa, a gente vai ver daqui a pouquinho. Se não der tempo da gente terminar hoje, a gente para lá pelas 8h20, 8h30 e continua na outra semana. Mas vocês perceberam a salada que tem aqui? Que família complicada. Aqui não necessariamente ele morava com a mãe, Mica. É que naquela época as pessoas moravam bem próximas umas das outras. A gente conseguiu entender que essa mãe de Mica era muito rica. E alguém roubou um dinheiro dela, correto? E o que ela fez? Ela começou a amaldiçoar quem roubou. Aí o filho querido falou: ó, mãe, melhor só parar, porque fui eu que roubei. O dinheiro está comigo. Aí ela abençoou o filho, deu dinheiro para o filho. Está tudo errado, irmãos, está tudo errado. Um filho que rouba dinheiro da mãe. Uma mãe que não chama a atenção desse filho. Você não vê aqui ela dizendo: mas como você fez isso? Abençoou o filho e resolveu dar dinheiro para o filho. Aí o negócio só vai piorando. Dedico esse dinheiro ao Senhor para fazer uma imagem de escultura e uma fundição. Mas é ao Senhor ou é para fazer uma imagem de escultura? São coisas diferentes. Mas na cabeça dela, dedicar ao Senhor era fazer uma imagem. Aí a gente percebe que esse filho, ele tinha não só uma imagem, mas aqui o que foi dito é que ela queria dar todo o dinheiro e ele devolveu o dinheiro e ficou só com uma parte do dinheiro, o dinheiro para fazer a imagem, que ia ficar muito cara essa imagem, né? Fez uma imagem com menos dinheiro aqui, tá? Restituiu os 1.100 ciclos de prata e aí o que o filho fez? Porém ele, o Mica, restituiu o dinheiro à sua mãe, tomou 200 ciclos. Então ele só pegou 200 e fez uma imagem. E aí assim esse homem Mica veio a ter uma casa de deuses. Fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar. Você vê que não dá nem tempo da gente parar aqui de tanta coisa errada. Casa de Deus. Então ele não tinha só essa imagem que ele fez agora. Ele já tinha outras imagens. Mas com tanta imagem virou uma casa de deuses. E aí ele pega o filho dele e transforma o filho dele em sacerdote. Então nós sabemos, irmãos, que desde aquela época até hoje, né, existe uma sequência, existe uma lei. Naquela época existia o sumo sacerdote. Existia a casa, aqui no caso não é o templo ainda, né? Eles se reuniam, era a forma certa de se consagrar a Deus. Ninguém podia fazer na casa. Vamos fazer a minha própria casa, minha própria igreja. Parece que aqui é como o primeiro desigrejado, né? E o primeiro que fundou uma igreja diferente das outras, conforme a sua própria cabeça. E aqui a gente vê todos esses problemas. O nome de Mica significa quem é como Jeová, mas não tem muito a ver com nada, né? Não tem muito a ver com nada. A gente percebe que essa família estava totalmente desestruturada. Uma mãe, um pai, não aparece o pai aqui, né? Uma mãe que deveria orientar seu filho, ela deveria ficar brava que ele tinha uma imagem, ou duas, ou três, ela compra outra imagem para ele. Então não há instrução, não há alicerce, não há uma educação espiritual e moral. Vamos seguir? 17, ainda de 7 a 13, aí a gente já acaba o capítulo 17. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Este homem partiu da cidade de Belém, de Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo.
e sê-me por pai e sacerdote. E cada ano te darei 10 siclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica ao moço levita, que lhe passou a ser sacerdote, e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Esse versículo 13 é quase irônico, né? Sei que o Senhor me fará bem. Vai acontecer tudo de ruim na vida desse Mica aqui. Repararam novamente, irmãos, uma confusão de situações aqui? Um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Esse moço, mais à frente, no capítulo 18, verso 30, vai ser revelado o nome dele, ele chama Jonatas. Então, Jonatas chegou na casa do Mica. O que ele estava fazendo lá? Ele estava fora do seu lugar. Ele é um levita. Ele vivia em Belém de Judá. E segundo o comentarista, Belém de Judá não era a cidade designada para sacerdotes e levitas. O que ele estava fazendo lá? Então, a gente percebe que ele provavelmente estava procurando sustento. Aí alguém pode dizer, mas não está certo procurar sustento próprio, pessoal? Está certo, mas por que ele não estava cumprindo o seu papel? O que o levita fazia? O levita, ele ensinava, o levita, ele é responsável pela música, né? A gente sempre fala, os levitas, ele tinha uma função lá. O que acontece, provavelmente, por essa situação moral, aquelas pessoas não deveriam estar ofertando a ponto de conseguir sustentar aqueles levitas, os sacerdotes. Então, ele não tendo sustento, ele foi procurar sustento em outro lugar. Só que ele foi procurar da pior forma possível, porque ele poderia trabalhar e fazer outra coisa. Mas ele, além de abandonar o serviço dele, ele foi para um lugar fazer o que ele não podia. Ele não foi chamado para ser sacerdote de um lar. Não existia isso, como nós falamos há pouco. Nós temos que seguir a orientação de Deus. Na história existiu o tabernáculo, depois o templo, hoje é a igreja. Então, você não pode simplesmente largar, né? Ele, no caso aqui, não poderia largar lá a função dele para ir procurar alguém que pagava melhor. Mas foi isso que ele fez. Então ele chegou nessa casa de Mica, e Mica perguntou, né, de onde você vem? Eu sou levita. E aí Mica teve a ideia, né? Ele já tinha ídolo, já colocou o filho dele como sacerdote. Agora ele arrumou um pastor aqui, né, um levita, e ele disse: fica comigo, eu vou te pagar. Percebe que era uma família que tinha condições, né, financeiras. Ele tinha aquele monte de ídolo, ele tinha agora um funcionário para trabalhar com ele, e eu vou te dar salário, eu vou te dar sustento, e vou te dar tudo que você precisa aí, tá? Vestuário e tudo bem. Ele ficou feliz com isso. Repare aqui, irmãos, que isso aqui é importante, mais no capítulo 18 a gente vai ver. Consentiu em ficar como um de seus filhos. Parece que há uma união aqui total, né? Mica, o tal do Jonatas, está tudo bem. Como na primeira parte, irmãos, nós vimos aqui, mais uma vez, uma série de situações erradas, né? Um líder que afasta do seu propósito para fazer o que não era certo. Uma casa que virou uma igreja, virou um lugar de adoração a ídolos. E a gente já começa a ver aqui o perfil, irmãos, da sociedade que nós vivemos, onde os lares que precisavam ser o alicerce, né, para a orientação de filhos, nós encontramos filhos crescendo com
todo tipo de orientação, pai falando, filho, você faz o que você quiser, você seja quem você quiser, coisas totalmente contrárias a Deus, né? Mãe incentiva ao filho a ser o pior, né? do que ele poderia ser. Não precisamos citar exemplos aqui, todo mundo sabe, né? O que acontece em muitos lares, que não há essa orientação, não há o exemplo dos pais, no exemplo da mãe, um filho que rouba uma mãe, então não entendemos mais a base, ele teve para isso, né? Acredito que se ele tivesse sido bem orientado, ele podia até roubar lá fora, mas é estranho, né? Você ver um filho roubar da mãe e assim vai, né? Todo tipo de coisa. Nessa hora aqui também, né, a questão religiosa é o que a gente vê hoje na sociedade, as pessoas fugindo dos princípios de uma base bíblica, não vou falar nem da igreja em si, né, mas de uma base bíblica de como é adorar a Deus, de como é servir a Deus, e aí partindo para todo tipo de adoração. Na sequência a gente vai ver aqui um pouquinho mais de como esse Jonatas estava fora do ministério, né, digamos assim, ele estava dentro de um ministério, mas fora do ministério na forma correta. Capítulo 18. Versículo 1 e 2. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos danitas buscava para si em que habitar. Buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte a herança. Enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos os da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, a espiar e explorar a terra. E lhes disseram: ide, explorai a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Repare que a gente tem que ler, então, entendendo que esses homens de Dan, né, os chamados danitas, eles estão seguindo unicamente o coração deles. Olha o título que está aqui, os danitas buscam herança maior. O que será isso, uma herança maior? Eles não se contentaram com a herança, com o que herdaram do Senhor. O Senhor, Josué, né, eles entraram na terra, e a gente estudou na escola dominical, aqui a classe de adultos, e foi partida, cada um recebeu uma parte. Os danitas não receberam? Receberam. Mas o que aconteceu? Eles não conquistaram aquela terra. Provavelmente porque não quiseram. Porque a gente vai perceber aqui que eles eram homens fortes. E mesmo porque não era a força, né? As pessoas conquistavam a terra porque estavam com o Senhor, não por força. E o que eles fizeram então? Nós vamos procurar uma terra. E saíram. Eles pegaram o esquema lá do Josué, lá do tempo antigo, que era enviar espias. Enviaram espias para que esses procurassem um lugar bom. Mais à frente a gente vai falar como está diferente aqui, né? Mas eles pararam onde? Na casa de Mica. E ali pernoitaram. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço, do levita. Chegaram-se para lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? Ele respondeu: assim e assim fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Disse-lhes o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sobre
às vistas do Senhor. Até o verso 6. Repare que, quanto a gente lê, eu vou ser repetitivo aqui, a gente vai vendo um monte de coisa para ele. Eles estão pedindo ao Senhor, orando ao Senhor. Olha que mãe de Mica abençoada deu dinheiro para ele comprar lá o ídolo, para ele buscar o Senhor. Então, para uma sociedade que não conhece a palavra, que não tem Deus, está tudo certo. Aí chega aqui, esses homens foram lá, descobriram pelo sotaque que Mica não era daquela região, era lá dos sacerdotes, que ele era um levita. E aí o que eles falaram? Consulta o Senhor para ver se nós vamos prosperar no caminho que levamos. Não parece tudo certo? Ore ao Senhor. E aí o que ele diz? Não, vá em paz, tá? O caminho é abençoado. Ele consultou o Senhor? Ele falou aquilo porque o Senhor disse para ele? Ele falou porque aquelas pessoas queriam ouvir o quê? Queriam ouvir isso. Isso é a diferença de um profeta de Deus para um profeta do homem. Porque se fosse um profeta de Deus, a primeira coisa que ele ia falar para os danitas, olha, o que vocês estão fazendo aqui? O Senhor não separou a terra para vocês? Volta lá para a terra de vocês. Conquista a terra de vocês, vai morar lá. O que vocês estão procurando terra dos outros? Isso era a verdade que ele tinha que falar. Mas aí ele fala, não, pode ir em paz. Repare que a gente não vai falar agora, mas eles vão vencer a batalha. Mas eles vão vencer a batalha porque o Jonatas falou, ou porque o Senhor aqui falou para Jonatas falou para... Não, esse Jonatas, ele só falou o que eles queriam ouvir. A gente vê aqui uma coisa chamada cobiça, o pecado da cobiça. Eles querem o que é dos outros, desistiram do lugar deles, e que eles querem roubar o que é dos outros. Um apetite por algo melhor. Melhor, entre aspas, né? Segundo o pensamento deles, o desejo deles é algo melhor. Mas não era algo melhor. E assim, irmãos, somos nós, né? Somos pecadores. Deus tem o melhor para nós. Essa história de Deus nos deu a nossa terra, né? Aquilo que Deus nos deu como vida, como tudo. E quantas vezes nós queremos mais? Ou nós queremos o que é do outro? Aqui tem umas frases mais à frente, eu vou ver se eu já adianto. Tipo de pensamento, o que é meu é meu. Outro tipo de pensamento, o que é meu é seu. Os damitas, o que é seu é meu. Dá para entender? O que é meu é meu. É bem egoísta isso, né? Mas é um pensamento que existe. Tem tanta gente que pensa assim: o que é meu, ninguém mexe, eu não roubo de ninguém, mas o que é meu é meu. O que é meu é seu é o ponto mais certo, no sentido não que você vai dar tudo que você tem, mas se eu tenho alguma coisa eu posso compartilhar, é meu, é seu, né? Nós vamos compartilhar. É o pensamento mais certo. Mas tem um pensamento pior dos damitas aqui, dos danitas, que é o que é seu é meu, é o cobiça. A pessoa não tá contente. É aquele que quer roubar, invadir, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Matar. Quando a gente vê pessoas assaltando na rua, né? De vez em quando tem um jornal que você assiste lá e tá. Você fica pensando, como que pode? A pessoa pega um, joga o outro no chão lá. Né? Essa semana mesmo apareceu uma mulher que o homem foi roubar a bolsa dela e ela brigando. Eu também não entendo como um homem chega nesse nível. Eu falei semana passada, né? Também nessa questão. Mas ela brigando com o homem, ele jogava ela no chão e ela voltava atrás dele, e ele jogava, batia nela. E aí ele pegou e deu um tiro e matou a mulher. Então, aquele homem não desistiu, ela não desistiu, o que é meu, acho que ela estava com a frase, o que é meu, né? E ele, o que é seu é meu e pronto, não deu certo, não vai dar certo. Então, os damitas são assim. A gente vai pular uma parte aqui, vamos lá para o versículo 14. Então, qual é a sequência da história? Os damitas resolveram procurar um lugar melhor, entre aspas.
mandaram alguns espias que dormiram na casa do Mica e seguiram a viagem. Aqui vai a parte que eu vou pular, fala que eles foram lá e viram que o lugar era bom e era fácil de invadir, e eles voltam para contar isso. Mas eles não contam só isso, eles contam mais uma coisa. E nós passamos numa casa do Mica ali, do homem, está cheio de ídolo lá. Essa é a parte que eles vão contar. Versículo 14, 18, 14. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabei vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e uma imagem de escultura, e uma fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, e chegaram à casa do moço, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando eles, pois, à casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estáis fazendo? Eu fiz questão de ler aqui, que é importante a gente não pular nada. Mas lembra a frase? O que é seu é meu. Eles já cobiçaram a terra do outro e cobiçaram o tal dos ídolos do outro. Repare, irmãos, que não é para ter ídolo. Aqui nós não estamos falando de uma tribo que não conhecia Deus, estamos falando de um povo que acabou de entrar na terra prometida, que recebeu uma terra por herança, recebeu ensinamentos, recebeu mandamentos, e eles estão querendo roubar a terra dos outros, roubar ídolos dos outros, estola sacerdotal, ou seja, eles estão querendo criar uma religião independente também. E não é o que acontece muitas vezes? Pessoas não que são do mundo, que nunca ouviram a palavra, que não entenderam da palavra, mas pessoas que foram instruídas, que seguiram tantos caminhos e de repente desviam desses caminhos. A terra que o Senhor me deu não é boa, era uma melhor. Abandonam a Bíblia, abandonam a palavra, a verdadeira pregação, mas não deixam de ter as suas formas de adoração, os seus ídolos e assim por diante. Eu parei aqui que eu achei muito interessante essa parte. Que estáis fazendo? Jonatas ficou bravo. Aparentemente, lembra que eu disse no início que Mica era como filho, ficou lá na casa como um de seus filhos? Dá para entender Jonatas indo contra Mica? Não, então ele fala: o que vocês estão fazendo? Vocês estão roubando? Acabei de abençoar vocês. Qual foi a resposta do povo aqui de Dan? Eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, vem conosco e sê-nos por pai sacerdote. Ser-te-ás melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O que era para o tal do Jonatas falar? Nunca, imagina, como que eu vou fazer isso? Eu vou largar o Mica aqui, que me acolheu? Versículo 20 diz: então se alegrou o coração do sacerdote. Agora ele vai juntar os ídolos todos ali. Tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Por isso que eu falei, tem tanta coisa errada aqui nessa história, não história, não, mas na vida dessas pessoas, essa história que é até difícil o que pegar para falar. Um homem que abandonou a Deus, resolveu seguir um outro chamado Mica, esse que lhe acolheu, e ele estava ali como se fosse da família.
Agora, de repente, vem umas pessoas roubar os ídolos e ele diz: o que vocês estão fazendo? Até parece, sabendo a continuação da história, que ele estava mais preocupado que se roubasse os ídolos todos, né? E ele ficava ali, o que queria fazer? Ele não tinha mais roupa, não tinha mais ídolo, talvez ele decidiria ser dispensado como sacerdote, não sei o que passou pela cabeça dele. Ou ele teve esse primeiro momento, né, de desespero, mas logo que foi lhe oferecido um emprego mais, queria ter uma remuneração melhor, ele foi. E a gente precisa orar, né, pelos líderes da igreja, por pastores que, no lugar de ser pastor da igreja, estão em busca de uma melhor igreja, do melhor lugar. Se paga mais, eu vou. Se for uma igreja maior, eu vou. Porque nós sabemos que existe isso, né? Não vamos fechar os nossos olhos. Ser missionário em Orlando é mais fácil do que ir lá para a Bahia, né? Então a gente vê, às vezes, essa história, o pastor está sem campo, mas oferece um campo para ele lá no Ceará, não sei, tal lugar, talvez ele não aceite, não quer. Não, mas é que minha família toda está em São Paulo, e eu preciso ficar aqui, escola das crianças. Falou, mas você está cuidando da igreja ou de você e da sua família, né? Então, é claro que o pastor tem que cuidar da família dele, mas ele não pode colocar como prioridade a família dele. E a gente vê aqui essa história, né? E não estou falando só de um pastor presbiteriano, mas isso aí inclui a qualquer líder de uma denominação ou alguém que vai servir a Deus, né? Nesse sentido. Então ele foi. Na sequência aqui, Mica vai atrás deles, corajoso, né? Assim viraram e, tendo posto diante de si os meninos, o gado e os seus bens, partiram. Então os danitas partiram. Versículo 22. Estando já longe da casa de Mica, reuniram-se os homens que estavam nas casas junto a dele e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após eles, os quais, voltando-lhe, disseram a Mica: que tens que convocastes esse povo? Respondeu-lhes: os deuses que eu fiz me tomastes, e também o sacerdote, e vos fostes, que mais me resta? Como, pois, me perguntais o que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: não nos façais ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargosos não se lancem sobre si e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Ele corajosamente foi atrás. Os danitas, como se tipo assim, né? O que você está pensando? O que você está querendo? Como se eles não soubessem, né? E aí o Mica fala: vocês me roubaram. Qual que foi a resposta dos danitas? Olha, vamos fazer o seguinte: não nos faças ouvir a tua voz. Vou fazer de conta que eu não ouvi o que você está falando. Você pode voltar? O que mesmo que você veio fazer? É melhor não ouvir o que você tem para me dizer. Porque se eu ouvir, além de perder os ídolos, além de perder tudo, você vai morrer, vai perder a vida. 600 homens. Mica saiu lá, deve ter saído com meia dúzia de vizinho dele lá atrás do negócio. Aí o que Mica fez? Voltou. Tinha o que fazer. Voltou sem nada. Agora o que é curioso aqui é essa frase. Final do versículo 24. O que mais me resta? Ele perdeu os ídolos. Ele perdeu o tal do sacerdote. O que mais me resta? Deus, né? Não entendeu isso. A gente tem falado muito, né, sobre essa ideia de identidade, que nós somos filhos de Deus. E aí uma coisa que a gente falou é exatamente isso. O mundo e seus ídolos, quando são os seus ídolos tirados, o que eles falam? O que mais me resta? Nada.
porque eu tinha os meus ídolos. Aquilo era no que eu depositava a minha esperança, a minha vida. Lembra que eu falei que é uma frase aqui no capítulo 17, que é um pouco irônica? Mica, depois que conseguiu juntar lá os seus ídolos todos, que tinha um sacerdote, ele disse no versículo 13: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Essas pessoas estão cegas, elas acreditam realmente que elas estão no caminho certo, com seus ídolos, com as suas formas de pensar, de adorar. Infelizmente estão cegas. E aqui a gente vê essa cegueira. O que mais me resta? Perdi meus ídolos. Nós estamos quase terminando. Vamos terminando aqui. Versículo 26, paramos. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, voltou, tornou para casa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera, e chegaram a Lais, a um povo em paz e confiado, e os feriram a fio da espada, e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A cidade estava no vale junto a Bet-Reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Silo. Nós pulamos aqui uma partezinha do 18, né? Do 7 a 13, que é aquele momento que os 5 homens vão lá espiar a terra. Lembra que eu disse? Eles foram e viram que era seguro, e viram que a terra era boa. Partiram 5 homens e chegaram a Lais, e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios. Estavam seguros não significa que eles estavam seguros contra uma invasão. Eles estavam seguros, ou seja, eles achavam que estavam em segurança. Sabe quando você mora numa cidadezinha, não sei se tem isso ainda hoje, que você acha que está tão seguro, que você larga a sua porta aberta, que você não tem uma precaução. É assim, eles moravam num lugar muito seguro, nunca imaginavam que alguém pudesse ir lá. E eles não tinham muitos vizinhos, muitas pessoas que pudessem protegê-los. Então eles estavam fácil de ser assim tomados. Voltaram aos seus irmãos, Zorá e Aestaol. Então os 5 aqui, os espias voltaram. E versículo 9. Eles disseram: Disponde-nos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegardes, achareis um povo confiado, e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos. É um lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá, de Estaol, 600 homens armados de suas armas de guerra. Subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar de Mané-Dan. Até o dia de hoje, está por detrás de Kiriat-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram até a casa de Mica. Lemos tudo. Então perceberam? Qual que é a diferença que a gente notou aqui? Geralmente mandava-se os espias
da outra vez, né, quando foi para entrar na terra prometida, eles não entraram, eles falaram a terra é boa, mas lá existe gigante oposição. Aqui eles falaram a terra é boa e lá está fácil. Antes, geralmente, por mais que seja fácil, o povo dependia do Senhor, lembra? Tocava trombeta, ia a arca na frente. Aqui tem 600 homens fortes, violentos, fortes. E aí eles ainda falam, né, o Senhor entregou nas nossas mãos. Não, o Senhor entregou lá a terra que era para vocês ficarem. Vocês não quiseram e saíram para outra terra. E não é assim que as pessoas falam? Não, o Senhor me deu isso. Tantas coisas que nada a ver com o Senhor, né? As pessoas falam, o Senhor me deu isso. E aqui no texto que nós já lemos também, a gente percebe que eles foram muito violentos. Eles mataram todas as pessoas, queimaram a cidade, reconstruíram uma outra cidade. Deram até um outro nome para a cidade, que deram o nome de Dan para a cidade. E aquela cidade foi levantada também uma forma de uma adoração aos ídolos. Então, essa cidade, aqui, digamos assim, é uma cidade de idolatria. Num comentário que eu li, diz que Dan foi a primeira tribo de Israel a adotar oficialmente um sistema religioso, que era fora do que foi se ensinado. Eles estão adotando o sistema religioso, eles estão ali criando uma forma de adoração, né? E quando a gente vê as histórias do povo com aquele monte de Deus, de adoração, né? Sabemos que aqui foi uma das formas que começou tudo isso. E é um centro, digamos assim, rival de adoração, é uma outra denominação, é uma seita que nasce aqui. Uma declaração de uma sociedade sem Deus, começando com uma história de uma família desorganizada, depois com ministérios desorganizados, com esse Jonatas, um sacerdote que fala em favor dele mesmo, quem paga mais ele vai. Uma sociedade desorganizada, afastamento de Deus, seguindo a vontade própria e assim violentos, né? Como a gente vê a sociedade violenta. Não importa se outro vai morrer, o importante é que eu ganhe com isso. Não importa. Então é um retrato que temos aqui, irmãos. Nós não vamos delongar mais, mas com certeza nós temos muitas aplicações que nós temos a partir desse texto. Mas para a nossa vida diária, nós precisamos pensar que nós precisamos cuidar do nosso lar, cuidar dos nossos filhos, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, repreender os nossos filhos, né? E os filhos também precisam crescer no caminho do Senhor e não nas suas ideias, não na sua forma de pensar. Como ministros do Senhor, né, como servos do Senhor, nós devemos seguir ao Senhor em todo o tempo, seja na dificuldade, ou seja como for, nunca afastando do que a Bíblia nos ensina, né? O que é igreja, o que é servir, o que é adorar a Deus, não podemos fugir disso. E como sociedade, né, não devemos viver buscando o que é do outro, seguindo o que é do outro, mas contentando, entendendo o que é meu, o que o Senhor me deu, qual que é o meu território, e esse eu devo cuidar, isso eu devo viver e fazer para a glória do Senhor.